Boa noite. Está no ar mais um Câmara Aberta pelo canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. E hoje o assunto é maternidade consciente, parto humanizado, importância da amamentação. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui comigo a Fernanda Seara, que é profissional liberal e também integrante do grupo Gesta e do grupo Maternar. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, Elis. Muito obrigada pelo convite. Assim, antes da gente entrar nesses assuntos todos da maternidade consciente, eu queria saber o seguinte: como nasceu e qual é o propósito do grupo Maternar, que é o que atualmente você está inserida? O Grupo Maternar é um grupo que promove o apoio, uma rede de apoio entre mulheres e a sua maternidade. Então, nós buscamos esclarecer vários temas que dizem respeito aos primeiros anos da infância de uma criança e também da maternidade, dessa nova mãe que nasce junto com seu bebê. Então, nós nos apoiamos mutuamente discutindo esses temas. Mas, além disso, você também fez parte de um outro grupo importantíssimo chamado Grupo Gesta. Exatamente no que consiste o trabalho do Grupo Gesta e em que ele difere do Maternar? Já o Grupo Gesta é um grupo que nós participamos enquanto estamos gestando ou enquanto estamos planejando esses bebês. Embora muitas mães, mesmo depois de terem nascido seus bebês, continuem frequentando o Gesta. É um grupo de apoio ao parto natural. Ao parto natural, hoje chamado também de parto humanizado, é isso? Isso. E me diz uma coisa, Fernanda, dentre todos esse rol de atividades que vocês têm no Maternar e no Gesta, o principal é a atividade da consciência maternal. Essa consciência maternal, ela passa desde o pré-natal bem feito. Sim, é muito importante o empoderamento dessa mulher, que a mulher passe a ser que ela não esteja só assistindo essa maternidade, mas que ela participe efetivamente da sua gestação, do seu parto, que ela planeje, que ela estude, que ela conheça as alternativas que estão à disposição dela para essa maternidade, para que ela não somente repita as coisas que ela já conhece. Quer dizer, então não adianta só ter aquela consciência assim, no tempo da minha avó era assim, no tempo de minha mãe era assim, mas a pessoa se planejar para, primeiro, engravidar com consciência e, optando por engravidar, ter uma gravidez de forma não só saudável, mas também consciente. Isso, que ela não seja mais somente levada pelo que já foi feito na família dela, ou somente pelo que os profissionais que as acompanham falam, que ela possa realmente ter o conhecimento e ela decidir sobre a sua gestação, sobre o seu filho, sobre a forma como ela vai maternar esse filho após o nascimento. E me diz uma coisa, até a questão do pai, né, da família, da constituição da família, embora haja muitas mulheres que levam as suas gravidez até o fim sem a participação no caso do pai, a família também tem que ser envolvida em todo esse processo da maternidade consciente? Sim, o pai principalmente é essencial. Essa família mais próxima que vai estar no dia a dia. O pai que vai acompanhar esse parto. Se o pai não aceitar a escolha da mãe pelo parto natural, muito mais difícil vai ser que ela concretize esse parto. Tem que estar toda a família realmente envolvida, principalmente o pai e a mãe. E dentro das atividades, principalmente do Maternar, que é onde você está, também vocês fazem palestras, dão esse tipo de orientação? Para os pais? Para os pais, para a família, para as mães? Sim, tanto no Gesta como no Maternar, embora o nome seja Maternar e ligue a gente mais às mães, mas tanto no Gesta como no Maternar, os pais, os avós, todos os parentes são convidados a participarem. Muitos pais frequentam o Maternar em todos os encontros. No Gesta é extremamente importante que a pessoa que vai acompanhar o nascimento dessa criança participe. Normalmente é o pai, então ele participa sim de todos os encontros junto com a mulher.
Que bacana isso. E o maternar, além disso, também desenvolve um lado social, quer dizer, há muitas mulheres que, às vezes, exatamente por optarem pela maternidade, acabam saindo do mercado de trabalho para poder dar mais atenção aos seus filhos, ou pelo menos saem daquele mercado de trabalho formal. Como é que o maternar atua nesse ponto? Nós, há alguns meses, verificando essa necessidade das mulheres de trabalharem de uma forma informal depois do nascimento dos seus filhos, resolvemos fazer a feira coletiva Mães à Obra, que aconteceu há alguns dias que a gente aqui em noticiou Itajaí. Aqui, Isso que a mesmo. gente deu publicidade a isso. Isso mesmo. Então, nós fizemos a primeira edição dessa feira, foi um sucesso de público, de participação das mães, a feira ficou muito bonita e teve um retorno muito bom para a gente. Muitas mães vieram nos relatar como se sentiram acolhidas, como sentiram o clima familiar nessa feira, e foi muito importante. E além da feira Mães à Obra, você me falava agora há pouco que também vocês estão implantando ou já implantaram aqui na região um jardim de infância num método das escolas Waldorf. Que tipo de pedagogia é essa e qual é o diferencial assim, de se ter um jardim de infância com essa metodologia? Então, a pedagogia Waldorf, ela vem da Alemanha, de Rudolf Steiner. Então, é um jardim de infância implantado em vários locais do mundo. Os mais próximos aqui em Santa Catarina são em Florianópolis. E várias mães do grupo maternar, conhecendo essa pedagogia e se encantando pelo respeito que ela tem à infância, resolveram montar um jardim de infância Waldorf aqui em Balneário Camboriú. Ele já está implantado, funcionando desde o começo do ano. E como é que é? Há uma taxa de adesão, há um pagamento de mensalidade como qualquer outro jardim de infância? É um jardim particular hoje, né? Então ele tem um custo, embora seja um custo menor do que outros jardins de infância do mesmo nível, vamos dizer assim. Sim, até porque todas as mães que estão ali estão envolvidas com um projeto maior que é exatamente a maternidade consciente. Sim, e o envolvimento nas escolas Waldorf vai além de levar a criança para o jardim. Esse jardim de infância foi realmente construído pelas mãos daquelas mães. Elas construíram literalmente o jardim. Essas mães e esses pais. As mães foram a obra. Isso. Como dizia a sua feira. As mães, os pais, as crianças, os avós, todos participaram realmente da construção desse jardim. Puxa, que bacana. E assim, dentro do maternar, dessa parte dessa primeira infância, o acompanhamento da criança é muito importante, né? O tipo de alimentação, o tipo de cuidado e o tipo de afeto, principalmente o afeto que está envolvido, né, nessa relação mãe-filho, filho e pai, família. Sim, um dos pilares principais do nosso maternar, do nosso grupo de mães, é a criação com apego. E essa criação com apego vai ter vários princípios, tá? Desde a esterogestação, que é carregar o seu bebê junto ao corpo da mãe, enquanto ele é muito pequeno, principalmente nos 3 primeiros meses. Isso vai prevenir cólicas, vai acalmar o bebê. E a criação com apego envolve muito respeito. Que é uma técnica muito antiga, inclusive, né? Sim, que está presente em várias culturas ao redor do mundo, mas que foi meio esquecida. Hoje as mães acabam preferindo carregar seus bebês num carrinho. Num bebê conforto. Esquecem desse contato junto ao corpo delas, que é essencial para o desenvolvimento saudável do bebê. Carregar como se fosse um canguru. É, isso mesmo. Que legal isso. Fernanda, a gente ainda tem uma série de assuntos a tratar, principalmente daqui a pouco a gente vai entrar num tema um tanto quanto espinhoso, que são cesáreas versus parto natural, mas a gente precisa fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara.
e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta com o Câmara Aberta aqui pela TV Câmara de Itajaí. E conosco a Fernanda Seara, do Grupo Maternar. A gente está falando aqui, Fernanda, sobre maternidade consciente. Mas eu tenho aqui alguns dados. E o primeiro é preocupante, no mínimo. Que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem cerca de 50% dos seus partos são partos cesáreos, são cesarianas, são operações e não partos naturais. Quando a própria Organização Mundial de Saúde diz que o aceitável seriam 15%. Quer dizer, isso é um dado muito preocupante. Mas também temos, digamos assim, uma boa notícia que pode se converter aí na redução, de repente, do número de cesarianas, que é, agora em junho, o Conselho Federal de Medicina determinou que não se possam marcar cesáreas antes de concluída a 39ª semana. Antes isso era feito 2 semanas antes. Qual é o teu entendimento a respeito disso? Elis, se a gente for analisar, essa situação é ainda mais grave do que esses dados que você passou. Porque na rede particular no Brasil nós temos 90% de cesarianas. E no SUS nós temos 65% de cesarianas. Então, esses 50% ainda ficam numa média ali que eles fizeram. Então, 90% na rede particular. Isso se deve principalmente aos profissionais de saúde que estão envolvidos nessa gravidez. Você acha, ou você entende que os profissionais preferem ter o parto com a hora marcada e não ficar dando assistência a essa mulher no período, ficar à disposição para quando a criança tiver condições de nascer? Com toda certeza, uma cesariana é feita em 20 minutos. Um parto natural pode levar 2 dias. Então, o médico tem que desmarcar todo o seu consultório para atender essa mulher. Enquanto ele pode atender 10 partos normais, 10 cesarianas em uma tarde, ao invés de atender somente uma mulher. Então, isso leva esses médicos a criarem uma desculpa para as mulheres, para que elas não possam ter esse parto normal. Muitos até costumam falar para a mulher, nós vamos tentar um parto normal com você. Mas chega na metade da gravidez, essa cesariana já está agendada. Mas isso é uma inversão, é exatamente uma inversão, porque o parto cesariano, ele nasceu com o intuito de salvar, de melhorar a mãe, só quando a mãe ou a criança estivesse realmente em perigo, em perigo de morte, estivesse com essa gravidez em risco. Por que a economia mandou tanto assim? Quer dizer, de repente, o potencial econômico é que está mandando, porque uma cesárea remunera melhor financeiramente do que um parto normal? É bem isso mesmo. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa que salva vidas. Tanto de bebês como das mães. Salva vidas e jamais deve ser deixada de lado. Mas ela é necessária realmente, como você citou os dados da Organização Mundial de Saúde, em torno de 15% dos partos. Muitos países têm taxas mais baixas do que essa. E não vamos pensar que a gente está falando de países africanos, não. A gente está falando de Suécia, de Finlândia, de Suíça, de Inglaterra, de países desenvolvidos, que conseguem manter essas taxas que são muito mais benéficas tanto para a mãe como para o bebê. Uma cirurgia cesariana é muito mais perigosa para a mãe e para o bebê do que um parto normal. É isso, ainda sem falar da questão da recuperação mesmo, do pós-parto, que quando o parto o que era para ser normal, que hoje já não é mais o normal, infelizmente o normal se tornou exceção, mas a recuperação é muito melhor da mulher quando ela tem o parto normal. Com toda certeza, principalmente quando ela tem um parto normal ou mesmo uma cesariana intraparto, como
como é chamada, que é uma cesariana que acontece durante o trabalho de parto. E não uma cesariana eletiva, aquela cesariana que é marcada muitas vezes nas primeiras semanas de gestação. E, na tua opinião, o que é preciso para que se reverta esse quadro, para que realmente o parto normal volte a ser o normal e não a exceção? Eu acho que o primeiro é que as mulheres comecem a estudar, como a gente falou, comecem a ter consciência dessa gravidez e das alternativas que ela tem para o parto. Então, de forma que elas possam argumentar mesmo com seus médicos quando lhes é indicada essa cesariana. E eu acredito que também passe muito pela educação dos profissionais de saúde. Somente quando esses profissionais de saúde, como médicos e enfermeiras, começarem a aprender lá na academia, lá na faculdade, que esse parto não é tão necessário, que as intervenções que são feitas na mãe e no recém-nascido podem ser perigosas, a gente vai começar a ter uma mudança no quadro. E também, nós acreditamos que a rede cegonha, que vai ser implantada agora, seja um bom começo para essa mudança. E também uma questão de conscientização da própria mulher, dizer assim, não, eu quero o parto normal ou eu quero um parto humanizado. E falando em parto humanizado, você foi uma pessoa que optou pelo parto humanizado. Sim. No que ele difere de um parto, não vou nem falar com a questão da cesárea, mas a questão de um parto normal? O parto humanizado, ele respeita mais a mulher e as escolhas dessa mulher. Um parto hoje, que se chama de normal, como você falou, seria um parto vaginal, com todas as intervenções possíveis e imagináveis, tanto na mãe como no recém-nascido. Intervenções essas que muitas vezes não são necessárias e muitas vezes, inclusive, não são recomendadas mesmo pela Organização Mundial de Saúde. Várias intervenções, então, que nós temos nos hospitais, mesmo aqui de Itajaí, não deveriam mais estar sendo feitas e são feitas de forma costumaz aqui. Então, o parto humanizado respeita as escolhas dessa mãe e faz o mínimo de intervenções possíveis no nascimento da mãe, no nascimento desse bebê. Vê esse nascimento como algo da vida, algo que a mulher é capaz de fazer, algo orgânico, um evento orgânico dessa mulher. E não uma intervenção cirúrgica ou uma intervenção que deva ser feita de forma hospitalar. Então, seria até, se a mulher quiser, um parto, de repente, um parto em casa, um parto de cócoras. Quais são as alternativas do parto humanizado? A alternativa da posição, por exemplo, como você falou, é a posição que a mulher se sente bem naquele momento. Muitas mulheres podem imaginar ou até mesmo sonhar com um parto na água, porque muitas vezes quando se fala de parto humanizado, se pensa em parto na água. E não é exatamente só isso. Essa é uma das alternativas. De repente, a mulher, na hora do parto, vai se sentir bem de cócoras, vai se sentir bem em 4 apoios, ou vai se sentir bem em pé. E ela vai ter e vai poder se movimentar e escolher essa posição. O parto em casa é um outro tabu que nós temos na nossa cultura. Antigamente, até os anos 40, a maior parte dos partos eram em casa. Se nós fôssemos conversar com nossas avós, com certeza, por muito poucas exceções, elas nasceram em casa ainda, as nossas avós. E os partos eram feitos em casa, era um evento familiar. E isso deixou de existir. E podem, sim, ser feitos partos em casa. Nós não recomendamos e nem incentivamos partos desassistidos. Que seriam sempre com assistência... Sempre com assistência de médicos, de doulas, de enfermeiras obstétricas. Então, com assistência, sim, mas pode ser um evento feito em casa. O treinamento das doulas, das antigas nossas parteiras, né? A remuneração desse trabalho, a preparação realmente dessas mulheres em questão de higiene, de tratamentos, de socorros, vem evoluindo no Brasil. Sim, primeiro eu gostaria de diferenciar para ti o trabalho da doula do trabalho da parteira. Uma doula não faz parto. Não. A doula, ela acompanha emocionalmente a mulher, a gestante. Então, ela dá apoio somente emocional. Ela não faz nenhum procedimento médico ou de uma enfermeira obstétrica.
Já as parteiras tradicionais, que ainda estão presentes em várias partes do nosso Mas país. há projetos para que parteiras também venham a fazer esse tipo de trabalho. Então as parteiras sim, elas fazem o parto. E muitas enfermeiras obstétricas também atuam hoje como parteiras, mas as doulas não. As doulas não fazem parto, não medem dilatação, elas somente acompanham a mulher nas suas emoções, no seu cuidado durante esse trabalho de parto. E é um trabalho essencial para a mulher. Ou seja, mesmo que não seja num ambiente hospitalar, esse parto ele é assistido, ele tem toda a assistência necessária à mulher, Sim, mesmo que seja em casa. Sim, com médicos, com obstetras, né, com pediatras também presentes no Bacana. momento do parto. Por isso, ainda hoje, é um procedimento caro de ser feito em casa. E, Fernanda, bom, tirando a parte do custo, né, mas digamos assim, qual foi o que te levou a ter, no caso, né, tua filha tem filha, né? Isso. Teu bebê tá aí com 2 anos e pouco? 2 anos e 4 meses. E me diz uma coisa, o que te levou a ter um parto humanizado e, na tua opinião, qual foi a diferença que isso fez no teu dia a dia pós-parto? Elis, a minha filha nasceu com uma equipe maravilhosa, humanizada, no município de Brusque, tá? Tanto com a doula como com o obstetra humanizados. Nós chegamos a fazer uma indução de parto, mas a minha filha nasceu numa cesariana. Ela nasceu numa cesariana intraparto necessária, porque eu tive algumas complicações médicas durante esse parto que me levaram, então, para uma cesariana. Mesmo assim, são claros os benefícios que ela teve em passar essas horas em trabalho de parto. Minha filha nasceu com quase 43 semanas de gestação, enquanto a maioria dos bebês que nascem de cesarianas eletivas nascem em torno de 37, no máximo 38 semanas de gestação. Então, minha filha passou quase 1 mês a mais dentro da minha barriga do que as mulheres que optam por cesáreas eletivas. Mas essa é uma diferença. Isso é um benefício extraordinário para ela. Esse é um grande benefício físico e emocional também, com certeza. Fernanda, a conversa está excelente, mas eu tenho que chamar mais um intervalo. E na volta a gente continua aqui conversando a respeito de maternidade consciente. Até já. A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí. Continuando a nossa conversa aqui sobre maternidade consciente com a Fernanda Seara, do Grupo Maternar. Fernanda, você já promoveu algum do que a gente está chamando hoje aqui de mamaço, que na verdade é um ato, né, um ato de conscientização a respeito de que a mulher tem o direito de amamentar o seu filho em qualquer lugar e a qualquer hora. E nesse fim de semana, nesse último final de semana, agora, no dia 17, aconteceu em Lages um mamaço, né, que foi uma mulher que foi abordada por um segurança do shopping, porque ela estava dando de mamar para o seu filho na praça de alimentação. E o profissional, talvez desinformado, pediu para que ela fosse amamentar o filho dela no banheiro. Quer dizer, contrariando, inclusive, uma lei estadual que diz que a mulher tem o direito de amamentar quando quiser, na hora que quiser, no lugar que quiser. O que você acha disso? Infelizmente, ainda são situações bastante comuns.
Já me aconteceu algo muito parecido em um shopping center em Blumenau, inclusive. Nós também, na época, promovemos um mamaço lá no shopping de Blumenau. E é muito triste quando você vai ver os comentários a respeito desse mamaço e ver, então, o porquê da importância que eles aconteçam. Porque nós ainda temos muitos homens e muitas mulheres discriminando essa mulher, discriminando as mulheres que foram promover esse mamaço, como se fosse uma coisa vergonhosa alimentar os seus filhos de forma tão carinhosa, com tanto afeto. Algo que é natural, que deveria ser a regra, que seria amamentar o seu filho o máximo de tempo possível, as pessoas acabam vendo como um atentado ao pudor. Que tipo de coisa, o que te aconteceu? O que foi relatado para você, por exemplo? Aconteceu que eu e meu marido estávamos no shopping em Balneário, inclusive no Espaço Família, que eles chamam de Espaço Família, que era uma sala com várias poltronas para amamentação. Eu estava amamentando minha filha e meu marido estava me acompanhando, sentado ao meu lado, e outra mãe entrou nesse Espaço Família para dar mamadeira para o seu bebê e relatou para a funcionária do shopping, que veio nos abordar de forma bastante grosseira, pedindo que o meu marido saísse dali, porque ele estava constrangendo as pessoas que estavam presentes, que estavam dando mamadeira para os seus bebês. Coisa absurda. Então, que um homem observar uma mulher amamentando era constrangedor. Então, era o meu marido me observando eu amamentar a minha filha, era constrangedor para outra mulher que estava presente. E nós fomos convidados a nos retirar do Espaço Família. É uma coisa até ilógica, né? Não tem muito o que Mas se essa é a lógica defender. que essas pessoas utilizam, é uma sexualização do ato da amamentação. Quando, na verdade, é apenas a alimentação. É um ato de amor, do bebê. mas é um ato de alimentação. Sim, e que não deve ser feito em locais impróprios como banheiro, como que aconteceu com essa senhora em Lages. Com certeza o banheiro não é um local adequado para amamentação. Não é adequado que se coloque paninhos em cima do bebê ou em cima do seio. Eu, pelo menos, quando vou comer, não coloco a criança para que os outros não vejam pano ele em cima sendo da minha alimentado. cabeça. Isso mesmo. Então, as mulheres não precisam ter esse pudor para alimentar os seus bebês, e ela precisa ter a consciência de que é uma escolha dela. Se ela quiser amamentar em casa, se ela se sentir bem amamentando somente em casa o seu bebê, tudo bem, mas infelizmente ela não vai conseguir amamentar essa criança em livre demanda. Ou ela vai ficar 2 anos em casa para amamentar o seu bebê. Então, se ela quiser amamentar o seu bebê de forma adequada, ela vai acabar tendo que amamentar esse bebê em várias situações diferentes, e ela não precisa e não deve se sentir constrangida com isso. Nós temos uma lei estadual que garante esse direito dela. Sim, inclusive os estabelecimentos, principalmente estabelecimentos comerciais que descumprirem a norma, eles podem ser multados, eles podem ter sanções rígidas. Sim. Quanto a isso. Mas, infelizmente, isso ainda não está bem disseminado na sociedade, e as pessoas não sabem, as próprias mães não sabem do direito que elas têm de alimentar o seu filho. Mas, então, como uma forma também de divulgar, né, esse direito que as mulheres têm, é que acontecem os mamaços, como vocês, por exemplo, do Maternar, já promoveram aqui em Itajaí. Sim, a gente promove aqui anualmente nas semanas de amamentação, que é agora a primeira semana de agosto. Nós costumamos promover um mamaço. Esse ano nós vamos ter novamente uma caminhada organizada pela Prefeitura Municipal, na Hercílio Luz, se eu não estou enganada. Vai ocorrer no primeiro final de semana de agosto, e que busca divulgar, então, esses benefícios da amamentação. Vão estar sendo feitas também várias ações nos postos de saúde municipais, promovendo, então, essa amamentação, a amamentação prolongada, os benefícios da amamentação, tanto para a mulher como para a criança, porque são muitos os benefícios que a mulher e o bebê podem ter. Entre os quais? Olha, Saúde? Quer ver um benefício muito legal da amamentação para a mulher? Emagrecer.
Toda mulher quer emagrecer depois de ter o bebê. A amamentação ajuda muito a emagrecer. São cerca de 500 calorias por dia que a mulher vai perder amamentando o seu bebê. Emagrece bem rapidinho, é ótimo. Se não tiver outro motivo, que seja esse pelo menos, né? Mas para a saúde do bebê é excepcional a amamentação. Através do leite são passados inúmeros anticorpos para o bebê que vão promover a sua saúde tanto nos primeiros meses como prolongadamente ao longo da vida dele. Uma amamentação adequada vai ser sinônimo de saúde e de afeto para o bebê, porque a amamentação não é só nutrição. A amamentação, ela passa afeto, ela supre as necessidades de sucção do bebê, que vão, inclusive, ajudar o desenvolvimento ósseo e muscular da face dessa criança. Os dentes, os dentes, os benefícios são inúmeros. E a gente fala aqui dos benefícios para a criança, mas tem benefícios para a mulher também. Tu citaste aí, no caso, o emagrecimento, mas eu diria um pouco mais relevante até, que é a questão da prevenção do câncer de mama. Há uma incidência muito menor de câncer de mama em mulheres que nunca amamentaram do que naquelas que já amamentaram. Então, é uma forma também de proteger a mulher contra essa forma de câncer. Sim, estatisticamente, se eu não estou enganada, são 4% a menos de chances da mulher ter... 4 vezes a menos? Não, 4% a menos de chance da mulher ter câncer de mama para cada ano de amamentação que ela tiver. Independente se for consecutivo ou não. Vamos dizer, um ano para um filho, outro ano para outro filho. Então, quanto mais a mulher amamentar, menor vão ser as chances dela ter câncer de mama. Isso é muito importante. São poucos os fatores que a mulher pode ter para diminuir essa chance dela ter câncer de mama. Então, por que não utilizar essa amamentação também para isso, né? É lógico que a gente sabe que o câncer de mama ele não tem só essa interferência da amamentação ou não. Mas, digamos assim, se a mulher tiver uma vida com saúde, não fumar, todos aqueles cuidados que se deve ter para contra qualquer tipo de câncer, a amamentação também ajuda a ter uma mama mais saudável. Sim, com certeza. Eu tenho histórico de câncer de mama na minha família e fico muito contente de poder diminuir a minha chance de vir a desenvolver essa doença com a amamentação da minha filha. Você ainda amamenta ou já parou? Eu ainda amamento. Minha filha tem 2 anos e 4 meses e eu ainda amamento, sim. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de, no mínimo, 2 anos de amamentação. Então, é 2 anos ou mais de amamentação é o recomendado. Eu estou no ou mais, por enquanto. Fernanda, nossa conversa está excelente. Eu gostaria que você passasse para a gente aqui, para encerrar, as pessoas que quiserem conhecer o trabalho do maternário do Gesta, como é que elas fazem? Tem algum telefone, endereço? Os encontros do Gesta, Balneário Camboriú e Itajaí acontecem às terças-feiras, às 19 horas, quinzenalmente, então uma semana sim, uma semana não. Os encontros do maternário acontecem nos sábados à tarde, também quinzenalmente, em Itajaí ou em Balneário Camboriú. Nós recomendamos que o pessoal procure nossas páginas nas redes sociais, que lá nós divulgamos sempre os locais dos encontros e os temas. Ambos os encontros são gratuitos, então ninguém paga nada para participar. E está aberto a toda a comunidade. Olha que legal. Fernanda, olha, te agradeço muito a tua presença aqui no Câmara Aberta e volte sempre que desejar. Muito obrigada, nós é que agradecemos o convite. E o Câmara Aberta fica por aqui. Mas em breve estaremos de volta com novos assuntos de interesse da sociedade. Até lá e boa noite.